Olá, irmãos, graça e paz. E neste momento a palavra de Deus encontre um espaço no seu coração e faça diferença na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite, tem algo especial para a vida de irmãos e irmãs que também durante a semana vão assistir esta mensagem e de uma certa forma podemos multiplicar isto através das nossas redes sociais. E o tema da palavra que tenho a compartilhar nesta noite é customizando o Evangelho. Exatamente isso, customizando o Evangelho. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, de 1 a 18. Nós vamos ler na palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, disse essa menina à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por um acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado seus vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá, lá em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou.
E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto esse sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor nos edifique nesse momento. Já que o nosso tema é customizando o Evangelho, eu fico pensando, vivemos um momento histórico em que tudo pode ser customizado. Uma roupa, você pode pegar uma roupa e transformar em algo personalizado, algo seu. Basta uma procura rápida em alguns canais da internet e encontramos métodos e maneiras de fazer coisas fáceis e do nosso jeito. Isso chama-se customizar. Podemos mudar uma parede, uma roupa, um utensílio. Isso chamamos customizar. Dá uma personalidade ou uma personalização, um tom pessoal nas coisas que queremos. Isso é customizar. De uma forma geral, essa cultura personalizada e customizada influencia também a nossa vida espiritual. E aí eu fico pensando, vivemos em uma época de personalização de espiritualidade. A fé do meu jeito. A fé que seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia, mas acredita em textos isolados e faz uma coxa de retalho espiritual. De uns tempos para cá, surgiram influenciadores digitais. São pessoas que dão opinião sobre todos os assuntos. Antigamente você vinha à igreja e você ouvia o sermão do seu pastor, e você voltar para casa edificada, e hoje você pode ouvir sermões e milhares de conselhos e orações de pastores e pastoras, e aí você olha para o seu pastor ou para a sua pastora e você diz o seguinte: olha, já é ultrapassado, nós precisamos mais de um coach, nós precisamos de uma pessoa mais atualizada, nós precisamos de alguém que nos inspire. E aí, porque você está acostumado a ter alguma coisa a seu serviço, falar palavras doces. O povo de Israel gostava muito disso quando eles diziam para os profetas: profetiza-nos ilusões. É interessante, tem um historiador, filósofo, professor e conferencista, e parece-me que ele não é cristão. Ele não crê em Deus, mas ele afirma alguma coisa, dizendo o seguinte: algumas pessoas se comprometem com Deus, mas ela espera que Deus se comprometa com elas. Elas não estão se comprometendo com a fé que dizem professar, mas querem que Deus se comprometa com aquilo que elas querem. Isso é customizar o Evangelho. Então, esse filósofo, historiador chamado Leandro Carnal, ele diz o seguinte: se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que meu candidato vença, Deus está do meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Ou seja, Deus faz os meus caprichos, os meus desejos. É Deus que se compromete comigo, com as minhas vontades e os meus desejos. É um tipo de cristianismo sem Cristo. Tiramos Jesus, que é Senhor e Salvador, do centro, e criamos um evangelho sentimental, irrelevante, pessoal e egoísta. Pastor, mas o que tem a ver isso com Naamã? Tem tudo a ver. A história de Naamã é a história de um homem de sucesso. É a história de um homem que não precisa de nada. É a história de um homem que tem um grande prestígio entre o povo. A história de Naamã, ela é citada como uma história de vitória, um conquistador na sua época, um homem respeitado, um homem honrado pelo seu
exército, um homem honrado pelo seu rei Ben-Hadad, um homem honrado pelo seu povo. Quando ele passava, as pessoas reverenciavam porque ele era um conquistador e era respeitado na sua época. Essa é a história de Naamã. Naamã é um homem de projeção, ele era comandante de Ben-Hadad, Ben-Hadad era rei da Síria, vivia na sede do império da Síria, em Damasco, a capital era Damasco. Era um homem de guerra, um homem corajoso, um homem forte, um homem guerreiro, um homem famoso. Naamã era um homem muito poderoso, muito famoso, mas era um homem leproso. Naamã era um homem leproso. Sua marca principal era a marca da coragem, mas a sua marca de dor interna era o fato de ser leproso e, na época, não existia nenhum tipo de tratamento ou cura para essa enfermidade. Diz o texto que Naamã era um homem honrado, versículo 1. Honra militar, Naamã era comandante do exército da Síria. Ele era um herói nacional, sua farda estava cheia de condecorações, se existisse naquela época. Eu estou ilustrando como se fosse nos nossos dias. Seu nome ocupava as grandes manchetes de jornais e revistas de Damasco. As redes sociais do Império Sírio, como Instagram, TikTok, Facebook, não paravam de noticiar as conquistas de Naamã. Ele tinha milhares de seguidores nas redes sociais. Eu estou brincando, é claro. Isso não existia na época de Naamã. Eu estou apenas trazendo para o nosso contexto para ver a sua popularidade, a honra militar, a honra política. Era um homem de projeção. O rei gostava tanto e confiava tanto em Naamã que quando ele ia adorar lá no templo de Ramon, e que eles tinham que se ajoelhar, Naamã se ajoelhava do lado para que o rei, quando levantasse, segurasse no braço de Naamã e pudesse dar aquele impulso para levantar-se. Era um homem popular, tinha honra do povo, de muito conceito. Eu imagino que quando Naamã passava no seu cavalo e os seus soldados atrás das pessoas se abaixavam, ou as pessoas cantavam, aplaudiam este homem. Que história é essa? Que história maluca dessa de Naamã. Mas a coisa mais interessante é que o texto começa dizendo que Naamã, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Através de Naamã, Deus estava usando Naamã para dar vitória à Síria. É interessante que quando lá no primeiro versículo da palavra de Deus que nós lemos no texto, você pode voltar lá e ler comigo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Olha, senhor agora maiúsculo, se referindo a Ben-Hadad. Por meio dele, o Senhor, agora letra maiúscula, dera vitória à Síria. Eu quero falar um pouquinho sobre estas duas palavras. Quando o texto se refere a Ben-Hadad, coloca Senhor como letra minúscula. Quando se refere a Deus, coloca Senhor como letra com letra maiúscula. Agora, acontece que aqui a palavra Senhor é Yahvé, porque ele não sabia, mas Deus já estava cuidando da vida dele. Já havia um projeto, a soberania de Deus na vida de Naamã, e até estava usando Naamã para fazer justiça aos povos. E ele não tinha ideia disso. Deus já sabia, mas esse homem tinha essa história maluca. Um homem fiel ao seu senhor, rei Ben-Hadad, mas não entendia e não sabia quem era o Senhor que dirigia a sua vida e que conduzia a sua vida e usava a sua vida, que era o Deus verdadeiro. Essa história é muito maluca do ponto de vista humano, mas Naamã ele tem um compromisso consigo mesmo. Ele tem um problema. Ele é leproso. E aí ele ouve uma menina que é escrava, que quando ele conquistou Israel, e eles
conquistavam os povos e tornavam aqueles reis vassalos, e aqueles reis teriam que pagar tributo a Ben-Hadad, ao rei da Síria. E quando ele invadiu Israel, ele levou uma menina como escrava, e essa menina foi parar na casa de Naamã. Agora imagina essa menina, ela é tirada da sua história, ela é tirada do seu povo, ela é tirada da sua fé, ela é tirada da sua família, do seu futuro, do seu projeto de vida, e ela é colocada como escrava para ser empregada de graça da esposa de Naamã. Mas como na palavra de Deus não existe acaso, essa menina não foi parar por um acaso na casa de Naamã. Até isso Deus estava dirigindo. Eu imagino, do ponto de vista humano, uma menina daquela que foi tirada da família, que foi tirada da sua religiosidade, foi colocada como escrava, perdeu todos os seus direitos, agora o resto da sua vida seria escrava, e ali ela estava condenada. E essa menina tinha tudo para dizer assim, eu espero que Deus agora se vingue de Naamã pelo que ele fez comigo. Eu espero que ele morra. Mas não, essa menina, ela simplesmente não cita o nome dela, a Bíblia não fala o nome dessa menina, mas fala o seu gesto, e eu olho para o coração dessa menina e eu vejo o perdão, a graça de Deus sendo ministrada e através dela. E ela fica pensando, se meu Senhor estivesse lá, diante do profeta que é em Israel, ele seria curado. Ela dá uma notícia. Naamã, ele tem um compromisso consigo mesmo, e quando ele parte com a carta do rei Ben-Hadad para encontrar o rei de Israel, que ele chega com aquela carta, ele leva 70 quilos de ouro, 72 quilos de prata. E aí, observem bem, só para você entender quanto isso é em dinheiro de hoje, para você ter uma ideia da riqueza que ele está levando para dar de presente para quem o curasse, sem saber quem seria esse profeta que iria curá-lo. Em dinheiro de hoje seria em torno de 15 milhões de reais. Eu diria um dinheiro que poderia tirar qualquer pessoa da miséria, tirar o pé da miséria. Iria solucionar algumas crises das famílias, ou iria acabar com a fome de milhares de pessoas no mundo, um dinheiro como esse. Mas Naamã, ele pensa, eu preciso pagar esse profeta, esse Deus, porque ele está acostumado na troca de favores, no seu ambiente cultural. Ele não ainda tinha entendido o que era negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Ele não tinha entendido ainda o que haveria na palavra de Deus no futuro. Quem não perder a sua vida por amor a mim, não é digno de mim. A verdade é que a pessoa que tem um compromisso consigo mesma está sempre querendo levar Deus a fazer e cumprir os seus caprichos. Naamã queria a bênção de Deus, mas não queria o Deus da bênção. Naamã queria a oportunidade de ser restaurado por um Deus que ele não conhecia, mas que dirigia a sua vida. Mas ele apenas queria usufruir desse Deus e queria pagar por esse favor. E não queria nenhum compromisso com esse Deus. Lá no Novo Testamento também nós encontramos um personagem semelhante a Naamã, e está lá em Atos capítulo 8, versículo 9 e 10. Esse personagem chama-se Simão, ou Simão o Mágico, outra tradução diz Simão o Mago. Ele era na sua época em Samaria chamado de o Grande Espírito. Através da magia, ele enganava muitas pessoas e ganhava muito dinheiro com isso. Acontece que veio um grande avivamento em Samaria e muitas pessoas se converteram e o Espírito Santo foi derramado, os apóstolos oravam e as pessoas recebiam o Espírito Santo e eram transformadas, e aí ele olhou aquilo e disse, opa, vou continuar sendo o Grande Espírito. E ele vai, conversa com Pedro e João e oferece dinheiro para ter aquele poder e continuar usufruindo e explorando o povo. É claro que
De maneira nenhuma Pedro e João vão dar isso a ele e dizer: você não tem parte nesse reino. De maneira nenhuma os apóstolos vão pensar em compartilhar por dinheiro algo. Voltando a Naamã, ele espera. Ele tem uma imagem, pois ele é uma autoridade reverenciada, acostumada as pessoas a se curvarem diante dele. Ele espera que o profeta de Deus, aí nós temos uma autoridade. Olha, já pensou? Muitos pastores e pastoras gostariam de... Nós temos uma autoridade especial, um grande general aqui presente na igreja. Eu vou descer, eu quero orar com o Senhor. E pensou que poderia ser assim. Que talvez Eliseu ficasse ali deslumbrado com a presença do grande general. E ele apenas diz: olha, quando aquele mergulhe 7 vezes lá no Jordão, ele sai decepcionado. Eliseu nem dá as caras, nem mostra como ele é, inclusive careca, nem para o politicamente correto ele está esperando isso, nem ele tomou banho, colocou o perfume, trocou a roupa para receber uma autoridade. É como se Eliseu dissesse: Naamã, você está querendo comprar o milagre de Deus, está querendo manipular. O nosso Deus não é como seus deuses falsos que são manipulados lá em Damasco. O nosso Deus sabe de todas as coisas, vê todas as coisas, pode todas as coisas. É como se ele dissesse isso. Quando você faz coisas para Deus, motivado não pelo que ele é, você está pervertendo o evangelho, você está customizando o evangelho. Ultimamente eu tenho visto tantas coisas sobre o evangelho, e uma das coisas que tem me chamado a atenção é uma moda agora que surgiu em algumas igrejas, e isso, com o advento das redes sociais, você pode ver muitas coisas, e isso me assusta. Além de os pastores que rodopiam vestidos de roupas estilo candomblé, e eles rodopiam durante os cultos, e dizendo que estão na unção do Espírito Santo. Agora, a grande moda é que em algumas igrejas os pastores fazem uma fila de irmãs para ele passar a unção para as irmãs, ele sai beijando todas as irmãs. E a pastora, por sua vez, beija todos os irmãos. E eu não vejo nenhum fundamento bíblico para isso. Eu não vejo nenhuma teologia, nenhum ensino bíblico que fundamente isso. Estamos customizando o evangelho, se aqui isso é evangelho. Mas Naamã, ele continua tendo esse compromisso com seus desejos. Compromisso tem sido isso. Compromisso manifestando a sua religiosidade, seu orgulho. Ele pensa: os rios da Síria, lá de Damasco, Abana e Farfar, são melhores do que esse do Jordão aqui de Israel. Nós temos rio muito melhor. Ou seja, se é para mergulhar em algum rio bom, que seja de muita água, de água limpa, não o rio o Jordão, que está quase que só lama neste período do ano. Sabe de uma coisa? Há um texto na Bíblia, lá no livro dos Salmos, no capítulo 66, versículo 18, que o salmista diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, uma forma de você bloquear a oração é ser vaidoso. O caso de Naamã é um caso ali típico de um homem que não entende nada da fé, ele acha que tudo se paga com dinheiro. Eu quero dizer que diante de Deus nada do que você possui, nada do que você tem, nada que você possa alcançar em termos materiais, nada disso faz a diferença diante de Deus. Mas observe, o texto continua e Naamã, ele descobre agora um novo jeito de professar a sua vida, a sua fé. Ele é curado e aí ele é impactado. Agora eu entendo que Deus de Israel existe mesmo. Esse Deus é atuante. Então ele faz um compromisso na contracultura da Síria, na contracultura de Damasco, na contracultura da adoração de Rimon, que era o Deus que eles adoravam oficialmente.
ele faz esse compromisso que ele nunca mais vai adorar outro Deus senão o Deus de Israel. Ele passa por uma experiência de conversão nesse momento, e tudo por causa de uma menina cujo nome nem aparece, mas que se lembrou, na sua fé, que havia um profeta de Deus lá em Israel que podia curar o seu Senhor. A história de Naamã começa com a graça de Deus. A história de Naamã passa pela graça de uma menina que perdoa o fato de ter sido tirada da sua família, da sua história e da sua fé. Tiraram tudo dessa menina, mas não lhe tiraram Deus do coração. E ela se lembra que tem jeito para Naamã. Sabe, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele os ensinou dizendo: Pai nosso, que seja feita a tua vontade. Na prática, nós queremos fazer a nossa vontade e queremos que Deus faça a nossa vontade. Ou seja, nós customizamos o Evangelho. É preciso nos rendermos aos procedimentos de Deus, aquilo que Deus estabelece para que sejamos abençoados. Um dos exemplos disso é que nós melhoramos o nosso relacionamento familiar na medida que nos submetemos aos procedimentos de Deus e do perdão. Muita gente leprosa em termos espirituais, muita gente customizando a fé, muita gente se perdendo diante dos apelos do mundo. Eu não estou aqui perguntando se Cristo é seu Salvador. Eu creio que todos creem que nós temos Cristo, e a Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Você já tem a salvação. Mas eu estou perguntando se Ele é real na sua vida e Ele é verdadeiramente Senhor. Naamã não sabia, mas Deus já estava cuidando dele. Naamã não sabia que até levar uma menina escrava para sua casa já estava no projeto de Deus. Era um esquema para que Deus alcançasse um homem de projeção. A Bíblia não conta o depois de Naamã, mas a sua vida nunca mais foi a mesma depois que Deus o encontrou. Mateus 16, 24 e até 26 diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Eu quero concluir pensando algumas coisas sobre Naamã. Naamã chegou leproso, voltou curado. Naamã chegou perdido e voltou salvo. Naamã chegou idólatra e voltou adorando o Deus vivo e verdadeiro. Naamã chegou descompromissado e voltou comprometido com Deus. Naamã veio arrogante e voltou convicto e humilde. Agora eu fico pensando, quem é Jesus para você? Como você tem se comprometido com Jesus nos dias de hoje? Você tem um Jesus como Salvador e Senhor? Ou você entende o senhorio de Cristo e resolveu servi-lo todos os dias da sua vida como uma pessoa que o adora em espírito e em verdade e entrega todos os dias da sua vida, mente e coração, ao senhorio de Cristo? Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida. 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 Você que está em casa e assistindo essa mensagem neste momento. Deus nos abençoe. Amém.